Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Rethink Venda Mais, esse nosso canal aqui da Venda Mais que tem o objetivo de tratar de temas de vendas, de gestão comercial, de treinamento em vendas, trazendo insights, ideias, cases que nós vemos nos nossos clientes para trabalhar aqui com vocês. Eu sou a Karen Archevski, sócia e diretora de treinamento da Venda Mais, e hoje tem um tema super diferente, especial e importante aqui para tratar com vocês. A gente vai falar sobre os principais erros que as empresas cometem ao treinar vendedores. Inclusive, esse é um dos principais temas que as pessoas pedem para a gente aqui nos nossos canais de comunicação, né? O que as empresas estão fazendo de errado ao treinar vendedores? E vai ser muito importante a gente poder compartilhar aqui com vocês nesse Rethink, esses insights, essas ideias sobre erros, porque isso faz totalmente parte do nosso dia a dia, né? Na Venda Mais, a gente treina profissionais de vendas todos os dias. Então, a gente tem a oportunidade de ajudar as empresas, os nossos clientes, a evitarem esses erros que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje. Inclusive com exemplos, né? Com cases que aconteceram de como a gente evitou esses erros ou de como a gente lidou com isso quando estava acontecendo nas empresas. A gente fez uma enquete nos nossos canais de comunicação, perguntando também para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham, para os nossos clientes, quais são, na opinião dessas pessoas, esses principais erros. Muitas pessoas responderam, trouxeram insights também, que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Por exemplo, né, pessoas que responderam lá, que comentaram sobre erros de não respeitar as particularidades do negócio ao treinar o vendedor. Vamos falar disso hoje. Não envolver a liderança foi um erro que apareceu bastante ali nas respostas que a gente recebeu nas nossas enquetes. Vou compartilhar com vocês também muito sobre isso hoje. Não sustentar depois o aprendizado, como eu sempre digo, treinamento não é evento, treinamento é processo, né? O treinamento só começa no momento do treinamento, mas o dia seguinte, os dias seguintes são os mais importantes e precisam dessa sustentação. Então, a gente vai falar disso também. Bom, vamos começar? Escolhi aqui para falar com você sobre o primeiro erro, que é óbvio, que é não treinar, né? Então, o primeiro erro é não treinar. Muitas empresas ainda ficam nessa dúvida. Treino, não treino. Invisto, não invisto. Faço esse treinamento, não faço esse treinamento. E muitas empresas ainda têm aquela visão errada, né? De que eu vou treinar e vou treinar para o concorrente, porque aí eu treino meu vendedor, ele sai, vai para a concorrência e está lá bem treinado atendendo os clientes e me atrapalhando aqui depois. Esse é um pensamento completamente errado, né? Pior do que você treinar um vendedor que depois sai e vai para a concorrência, é você ficar com um vendedor não treinado na tua equipe. Porque o que vai acontecer? Isso vai fazer com que a tua equipe não atenda bem os seus clientes, né? Com que ela esteja mal preparada, com que ela desperdice recursos. Eu digo sempre, às vezes as empresas investem muito em verbas de marketing, atraem clientes para os seus negócios, né? Mas depois não preparam os vendedores. E aí, esses contatos, esses leads, eles são desperdiçados porque o vendedor não está bem preparado, bem treinado para receber esse cliente, para atender, para aproveitar ele da melhor forma possível. Então, esse é um pensamento completamente errado, né? O pensamento certo hoje em dia é realmente treinar a sua equipe, preparar a sua equipe. Por quê? A gente tem falado muito na Venda Mais que com todas essas mudanças que aconteceram, né? O mercado mudando, evoluindo, o comportamento do consumidor evoluindo, crescendo, os clientes e consumidores cada vez mais exigentes em relação a um bom atendimento na hora de fazer uma aquisição, seja no B2B ou no B2C, o que acontece é que a equipe comercial ela passa a ser uma vantagem competitiva da empresa, né? Quando você tem uma empresa, uma equipe bem preparada, bem treinada de verdade para atender os seus clientes, para ajudar os seus clientes a tomarem a melhor decisão, esse é o conceito, né, da venda, ajudar o cliente a tomar a melhor decisão, você faz com que a tua empresa tem uma vantagem competitiva muito forte no mercado, né? Porque durante muito tempo a gente, né, falava produto, a qualidade, os serviços, os diferenciais, como, né, conveniência, serviço, enfim, esses podem ser grandes vantagens competitivas, mas no momento que a gente tem percebido que é pela exigência dos nossos clientes, pela exigência do mercado, ter uma equipe muito bem treinada é sim uma grande vantagem competitiva. Então, olhe para o treinamento como um investimento, né, na sua empresa. Então, primeiro erro é não treinar. Na dúvida, treina. E, obviamente, que o treinamento traz uma série de outros benefícios, além da sua equipe ser uma vantagem competitiva, né, um diferencial forte para a sua empresa.
O treinamento ele também melhora a comunicação do time, o desenvolvimento do time, a formação do time, o aproveitamento de oportunidades desse time. Muitas coisas melhoram. Inclusive, a relação, a conexão do colaborador com a empresa. Agora, também é importante dizer aqui que não vejo o treinamento só como uma forma, né, de reter. O treinamento não vai garantir que o vendedor fique na sua empresa. É importante falar sobre isso. Aliás, o conceito de retenção de colaboradores, ele precisa ser revisto, né? Não se retém mais as pessoas. O que a gente pode fazer é criar um ambiente, estimular, tratar bem o colaborador, remunerar bem, criar um ambiente para fazer com que ele queira ficar com a gente. O treinamento, sim, faz parte desse processo de criação desse ambiente. Mas não significa retenção, até porque as pessoas cada vez mais estão trocando mesmo de trabalho, trocando de empresa. Isso aumentou muito depois da pandemia, né? Muitas demissões, muitas pessoas se ressignificando suas carreiras, reorganizando suas carreiras. Então, existe sim o processo da mudança, né? Mas veja dessa forma, treinamento como um investimento agora na sua empresa, né? E sim, ele pode aumentar a probabilidade dos vendedores quererem continuar com você, porque sim, as pessoas também valorizam o investimento nelas, elas se sentem valorizadas, né? Então, invista em treinamento, invista em desenvolvimento da sua equipe para que os seus vendedores, a qualidade deles, né, seja realmente um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva da sua empresa no mercado. Esse é o primeiro erro, legal? Segundo erro, treinar apenas a parte de negociação quando a gente pensa em vendas, ou treinar só técnicas de vendas. Por que eu estou falando disso já no segundo erro? Porque é uma coisa super comum. O que mais acontece na Venda Mais, no nosso time de vendas, é a gente falar com o cliente, receber um contato receptivo, fazer um contato ativo para falar sobre treinamento dos vendedores daquela empresa, começar o processo de levantamento de necessidades e a empresa trazer que o grande problema daquela equipe, daqueles vendedores, é não saber negociar, né? E aí a gente faz um diagnóstico, obviamente, da equipe, a gente mapeia todo aquele processo daquela equipe e realmente negociar muitas vezes é algo que precisa sim ser melhorado. Mas o que acontece é que não é só a técnica de negociação que precisa ser melhorada. Existem muitas coisas antes da negociação que precisam ser melhoradas, né? Então, o vendedor ele precisa saber se planejar, ele precisa se preparar para atender o cliente, ele precisa fazer uma boa abordagem, ter técnicas ali para criar rapport, conexão. Ele precisa saber fazer perguntas para levantar necessidades, para entender para atender, né? Que é o que a gente defende na Venda Mais. A gente precisa primeiro entender para depois atender o cliente. Aliás, é aqui onde acontecem os maiores erros normalmente e depois isso afeta muito a negociação. Por quê? Se eu não me conectei com o cliente, não criei um rapport com ele, não faço perguntas, não entendo a necessidade para atender, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou oferecer um produto, um serviço que não é o melhor ou o mais adequado, ou no momento errado para o cliente, ou não de uma forma que faça ele realmente perceber que precisa daquela solução. Inclusive, a gente tem até um jogo de palavras aqui. Se eu abordo, não entendo a necessidade, eu ofereço um produto ou um serviço. Eu não recomendo uma solução. Então, olha a diferença da palavra. Quando eu entendo a necessidade do cliente, eu posso realmente recomendar a melhor solução para ele, para ajudar ele a tomar a melhor decisão. Então, eu faço uma proposta de valor realmente para esse cliente, uma proposta melhor. E isso aumenta muito a minha chance de avançar na negociação e caminhar para o fechamento da venda. Concorda? E aí é que vem o grande problema. Muitas empresas acreditam que precisa que só treinando a técnica de negociação vai resolver todos os problemas de vendas. E não vai resolver, porque não tem técnica de negociação ou de fechamento no mundo que resolva um mau levantamento de necessidades, um mau entendimento em relação à necessidade do cliente. Falta de conhecimento de produto, por exemplo, né? Então, esse é um grande erro que as empresas cometem. Focar só na negociação. E aí, eu vou emendar aqui já, que está muito junto, né, nesse erro aqui, vou fazer um erro 2 mais 1 aqui, digamos, que é não treinar técnica, não treinar, só treinar a parte de negociação e também só treinar técnicas de vendas e esquecer toda a parte comportamental. Esse é um outro problema também. De maneira geral, as empresas acabam investindo muito em treinamento de técnicas de venda,
técnica de negociação, de fechamento, enfim, todo o processo da venda, mas esquecem de olhar para a parte comportamental, para as atitudes, para as human skills, né? Não, tá tendo uma mudança aí no ambiente corporativo, a gente não está mais nem falando soft skills, está falando em human skills, power skills, justamente pela importância das atitudes, das questões comportamentais, né? Eu digo sempre, você pode fazer o melhor treinamento de vendas do mundo, com a melhor empresa, o melhor treinador, no melhor ambiente, não vai resolver se a gente não trabalhar também as questões comportamentais das pessoas. O grande desafio não é necessariamente as pessoas saberem o que fazer, mas é elas efetivamente fazerem o que precisa ser feito. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito. Por que as pessoas não fazem o que a gente treina elas para fazerem, o que a gente combina, né? O que a gente pede para elas fazerem. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Bom, basicamente, existem 3 motivos, quer dizer, existem vários motivos, né, pelos quais as pessoas não fazem o que precisa ser feito. Mas, para a gente não ficar extenso aqui, eu escolhi 3 pontos fundamentais que eu percebo nos nossos projetos de treinamento na Venda Mais com os nossos clientes que impactam bastante. Vamos lá. Então, primeira coisa, as pessoas não fazem o que precisa ser feito, seus vendedores não fazem o que você pede para eles fazerem, por exemplo, né, mais perguntas na hora de abordar, mais prospecção, não usam um sistema, uma ferramenta, enfim, não fazem o que você pede para fazer na sua empresa. Primeiro, porque elas não sabem fazer. É óbvio, não sei fazer, eu não vou fazer. Nesse caso, a gente precisa treinar a parte justamente técnica, né, seja, ou de conhecimento, seja a habilidade lá de fazer perguntas, seja a habilidade de negociar, seja como utilizar um sistema, um CRM. Eles não vendem um produto que você exige que seja vendido porque eles não conhecem, então tem que treinar o conhecimento desse produto. Ok, fácil de resolver. A pessoa não faz porque ela não sabe fazer. Eu treino ela naquele ponto para que ela tenha condições, né, conhecimento, habilidade para fazer o que eu estou pedindo para ela fazer. Segundo ponto, a pessoa sabe fazer. Você treinou o vendedor lá para vender o produto, para fazer pergunta, para negociar, para usar o sistema. Ele sabe. Você checou, avaliou, fez diagnóstico de conhecimento, quiz, testou, simulou. O vendedor ou a vendedora sabem fazer. Mas eles não querem fazer. Não querem fazer. Como assim, Karen? A pessoa não quer fazer. Bom, aí tem outros motivos pelos quais as pessoas não querem fazer que a gente precisa parar para analisar também. Começa por aí. Qual é o motivo? Por que essa pessoa não quer fazer? Porque ela não acredita que aquilo vai funcionar, porque ela quer continuar fazendo do jeito dela, que ela já fazia. Né? Mudar hábito é muito difícil, e treinamento é exatamente mudança de hábito. Então, eu fazia o meu processo de venda exatamente do mesmo jeito. Eu anotava as informações na planilha, não no sistema. Eu não preciso mudar. Então, a pessoa ela não entendeu. A gente precisa realinhar com ela o motivo, o porquê dela ter que fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer, está treinando ela para fazer. E aí, a gente tem que migrar para um segundo ponto. De maneira geral, quando a gente para treinar uma equipe, para pedir para que eles façam uma determinada ação a partir daquele momento, as empresas, né, seja lá quem esteja treinando, o RH, o líder, o treinador da empresa, uma empresa contratada, uma consultoria, enfim, a gente tende muito a falar no treinamento sobre os motivos pelos quais o vendedor e a vendedora precisam fazer aquilo, dos motivos para a empresa, né? É bom para a empresa vender mais, para a empresa faturar mais, para a empresa vender mais esse produto, para a empresa crescer, para o cliente ficar satisfeito. De maneira geral, a gente não fala dos motivos para o time. Por que para aquele vendedor, para aquela vendedora, é importante usar o sistema? Por que para aquele vendedor, para aquela vendedora, é importante aumentar o ticket médio, por exemplo, da venda para o cliente? Por que é importante aumentar o faturamento? Por que é importante diminuir descontos? Enfim, seja lá o tema que você esteja treinando aí com a tua equipe. A gente precisa parar para alinhar com o time, o motivo deles, né? E isso muitas vezes passa por conhecer melhor essas pessoas, por se conectar com essas pessoas, por entender quais são os motivadores dessas pessoas. É dinheiro, é crescimento na empresa, é aprendizado, né? Então, perdão, não tem jeito. A gente precisa se conectar com o time, a gente precisa conhecer o time para falar dos motivos deles na hora de treinar, para estimular que eles façam o que precisa ser feito. E não ficar falando só dos nossos motivos, né?
E aí, muitas vezes, a pessoa também não quer fazer, o vendedor também não quer fazer, por questões aqui que, normalmente, a gente tem lá na equipe aqueles vendedores que são fora do padrão, que já são muito bons, que vendem muito. Às vezes porque realmente são muito bons e já seguem um método, processo, têm um dom, um talento natural, mas às vezes não necessariamente por isso, né? A gente sabe que às vezes o melhor vendedor da empresa é o que está há mais tempo, porque tem a carteira melhor, foi criando relacionamento com clientes, mas não é necessariamente porque ele segue o melhor processo, pratica as melhores técnicas, coloca no CRM. Esse é o grande problema, né? Aqui a gente tem um problema. Por quê? Esse excelente vendedor que não quer praticar o que está sendo treinado para fazer, ele influencia os outros que não têm o mesmo dom, o mesmo talento, a mesma carteira de clientes que esse vendedor, e também não vai seguir técnica, não vai seguir processo, não vai seguir o que você está treinando para ser feito, porque ele pensa, não, o fulano lá que já vende super bem, me faz, então por que eu preciso fazer? Então aqui a gente tem um problema um pouco maior, mais crítico, porque a gente vai precisar chamar esse profissional que está vendendo bem, que, né, tem bons resultados, mas que não faz o que precisa ser feito do ponto de vista do processo, do método da empresa, e alinhar com ele, né? E aí, de novo, não tem jeito, tem que conhecer, tem que aprofundar, mas trazer para ele a importância dele ser essa referência, a importância dele para o time, né? Deixar claro, trazer para o nível de consciência dele que ele não precisa, talvez, seguir todos esses processos ainda, né? Porque ele já vende muito bem, mas que para influenciar positivamente o time, ele precisa se readequar, ele precisa passar a seguir processos também para influenciar positivamente o time. E aí, normalmente, esses profissionais são profissionais que gostam, né, de ter uma imagem positiva, são profissionais que querem um destaque diferente também. Então, traz ele para junto, né? Fala, me ajuda a treinar, me ajuda a desenvolver o time, seja uma referência. Então, a gente pode seguir por esse caminho, tá? Bom, eu falei que eu ia falar de 3 motivos do porquê as pessoas não fazem o que precisa ser feito, não fazem o que são treinadas para fazer, que é um erro aqui em treinamento, né? Terceiro motivo é porque a pessoa não consegue fazer. Qual é a diferença, Karen, entre não querer e não conseguir? Bom, vamos lá. A pessoa sabe fazer, você treinou ela quer fazer, mas na hora ela não consegue fazer. E aí a gente tem que falar um pouquinho de crenças, né? De hábitos novamente. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem mudar um comportamento porque tem alguma crença, alguma coisa que as impede de realizar aquele comportamento no dia a dia. Historinha rápida. A gente estava treinando na pandemia, né? Quando começou a pandemia, um cliente de varejo nosso, obviamente todos os varejos, né, sofreram muito por enfim, problemas, né, de distanciamento, as pessoas não podiam ir até as lojas. E aí um cliente nosso, uma grande rede de loja de eletrônicos, teve a ideia de falar assim, bom, quando uma coisa muito importante para a gente na loja quando o cliente chegava era o sorriso, né? Eles sempre trabalharam muito isso com os vendedores e as vendedoras, o sorriso, né? A interação ali para se conectar com o cliente e tal, a abordagem. Todo mundo de máscara na pandemia, o sorriso ficava escondido, né? Então eles tiveram a ideia de organizar um treinamento de automaquiagem para as vendedoras, principalmente para a área dos olhos, porque de máscara era a única coisa que aparecia. Então, trouxeram uma super profissional para dar aula de automaquiagem, compraram kits de maquiagem, fizeram lá um dia de treinamento para as vendedoras maquiarem os olhos, ficarem bem bonitas, chamar a atenção diferente, para estar com um bom visual, pelo menos no que aparecia ali quando estava com máscara. Muito bem, treinou, dia seguinte todas as vendedoras maquiadas, lindas, bonitas, os clientes que iam até as lojas elogiando, né, se conectando, inclusive gerando conversa ali das mulheres, nossa, que maquiagem legal da cliente com a vendedora e tal. Segundo dia, tem uma vendedora que já chega sem maquiagem. E aí a supervisora vai lá, conversa com ela, olha, né, lembra que tem que maquiar e tal, beleza, vai lá, faz a maquiagem e tal. Beleza, terceiro dia ela vem de maquiagem, quarto dia sem maquiagem, e assim vai, né, não preciso nem alongar aqui muita história que vocês já conhecem, né, faz um dia, não faz no outro, faz um dia, não faz o outro. Bom, essa supervisora chama essa vendedora para conversar, para justamente fazer o que eu chamo de acessar a mochila das pessoas, né, que é conhecer, entender, se conectar um pouquinho mais com ela, porque todo mundo tem uma mochila, eu, você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui tem uma mochila, na nossa mochila é onde tem nossa história de vida, nossas crenças, nossas experiências, e isso impacta muito o que a gente faz ou deixa de fazer. Um líder precisa acessar a mochila do seu colaborador. Foi o que essa supervisora fez, treinada por nós, foi lá e acessou, abriu a mochila dessa colaboradora e começou a conversar com ela. Por que você não está maquiando? O que está acontecendo? Né? O que ela descobre? Que
A primeira vez, quando ela era, né, menina, moça, que ela fez uma super maquiagem nos olhos, diferente, colorida, chamou a atenção, o pai dela brigou muito com ela, bateu nela, agrediu ela fisicamente e falou que aquilo não era coisa de uma moça direita, né, de família, enfim, aquela história que a gente já sabe. O que aconteceu? Ela nunca mais quis maquiar a área dos olhos, né? Porque aquilo gerou uma dor, um trauma para ela. Então, veja, foi feito o treinamento? Foi. Ela aprendeu a fazer? Foi. Ela queria fazer, ela disse para a supervisora que ela queria muito poder fazer, mas que ela não conseguia. Porque toda vez que ela maquiava, ela olhava nos olhos e lembrava do pai dela. Então, olha que forte isso, olha que profundo. Como que não? E aí é um exemplo simples, né? Mas leva isso para venda, para fazer perguntas, para negociar. Enfim, todo o treinamento envolve essa parte de crenças, essa parte comportamental. Então, o que precisou fazer? A supervisora precisou fazer um processo com essa vendedora ali de desenvolver, de realinhar, de ajudar ela a ressignificar, inclusive recomendar terapia, porque descobriu outras coisas lá que impediam essa vendedora de avançar, de crescer, de se desenvolver. Resumo, a vendedora está na empresa até hoje, virou supervisora, né? Cresceu, se desenvolveu. Olha que história legal, olha que história bacana. Mas veja, se a empresa achar que só treinar técnica resolve, não vai conseguir. Então, esse é um grande erro que a gente percebe nas empresas. Além de treinar a técnica de vendas, que vai ser treinada ali, né, como eu já falei, ou nesse caso, treinar uma técnica básica de se maquiar, a gente precisa olhar para as questões comportamentais, para as crenças das pessoas, acessar a mochila das pessoas, conhecer mais as pessoas para ajudá-las a mudarem seus hábitos, a ressignificarem crenças e a fazer o que precisa ser feito. Então, líder que está acompanhando a gente aí, né, profissional de RH, profissional de gestão de pessoas, de treinamento e desenvolvimento, passa a observar isso nos seus treinamentos. Não é só uma questão técnica, né? Existem outras coisas envolvidas aí no processo de treinamento e desenvolvimento. E aí a gente já caminha para o terceiro erro que eu quero comentar aqui com vocês, que é achar que treinamento resolve todos os problemas. Esse é um erro gravíssimo, né? Porque treinamento é muito bom, treinamento é maravilhoso, precisa treinar todo dia, sempre e para sempre. Mas treinamento não faz milagre. Muitas vezes, o treinamento ele acompanha outras ações que precisam ser feitas, né? Sempre que a gente começa a conversar com os nossos clientes, ainda mais a gente desenvolve, né, treinamentos pontuais, programas mais longos de treinamento, projetos de treinamento, em que a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos nas empresas, ajudando a construir toda a área de treinamento de vendas daquela empresa. Ou a empresa vem, né, com um problema pontual ali específico, como esse, precisa vender mais, precisa faturar mais, o time precisa prospectar mais, enfim. E de maneira geral, as empresas vêm e querem o treinamento e já me perguntam, né? E aí, quanto que a gente vai aumentar de vendas? Em quanto tempo minha equipe já vai estar melhor? E aí a gente começa a fazer outras perguntas, né? Sobre processo, método de vendas, política comercial, se tem um sistema, se não tem um sistema, né? Como que é a remuneração. Existem diversas outras questões que envolvem o processo de melhoria de resultados, né? Às vezes a gente vai lá, treina, e você está treinando o perfil errado da equipe, aquele vendedor não tem perfil para ser realmente vendedor naquela função, na tua empresa, então tem que parar para olhar isso antes, né? Esses tempos aconteceu uma coisa muito interessante, eu não vou citar o nome dessa empresa, obviamente, né? Mas só para vocês entenderem, né, um exemplo real do que eu estou falando aqui. Estava fazendo um levantamento de necessidades para mapear um programa de treinamento com um cliente nosso. E o grande ponto que ele trouxe de dor era: eu preciso que a minha equipe passe a fazer uma melhor gestão da carteira de clientes, né? Eu preciso que eles tenham um processo para realmente falar com os clientes por potencial, que eles explorem melhor o potencial de cada cliente. A gente está vendendo menos do que deveria vender para cada cliente. A gente gasta mais energia com clientes pequenos, e pouca energia com os maiores, que poderiam gerar uma melhor rentabilidade na carteira. Eles não fazem a quantidade de contatos ativos que precisam. Enfim, esse era o problema, né? E aí eu comecei a fazer perguntas. Legal. Bom, então a gente tem um processo. Hoje, como que está a gestão da carteira? Existe um processo de gestão da carteira na tua empresa? Como que é o modelo de categorização de clientes? Qual que é o sistema que vocês usam aí na empresa para fazer a gestão da carteira? Com que frequência, né, o vendedor deve fazer contato com cada tipo de clientes?
Como você separa o que é um cliente pequeno? O que é um cliente médio? Como é essa categorização, essa segmentação? Para todas as perguntas, esse gestor que eu estava conversando, um diretor comercial, ele me respondeu: não temos. Não temos o sistema, não temos o processo, não temos essa forma de categorizar, não temos a recomendação do que é um pequeno, médio, um grande cliente. Pausa aqui. Adianta eu fazer um treinamento sobre gestão da carteira de clientes para esse time e falar para eles da importância de treinar e falar para eles da importância de fazer gestão da carteira, né? Perdão. Adianta? Eles não têm nem por onde começar. Eles não têm orientação básica sobre isso. Então, realinhamos com o cliente. O que a gente pode fazer? Vamos fazer duas coisas em paralelo. Eles estavam no processo de implementar o sistema, né, um sistema de CRM, de categorização, mas isso vai rodar só no que vem. Então, a gente falou, vamos fazer duas coisas em paralelo. Nós, Venda Mais, vamos treinar o time para quando né, para começar a preparar essa visão, essa percepção de entender melhor a gestão da carteira e para melhorar o contato com o cliente para aproveitar melhor as oportunidades dentro da gestão da carteira. Em paralelo, vocês vão trabalhando essa sistematização. A gente pode apoiar também, a Venda Mais pode apoiar nesse processo também. E em seguida, o segundo treinamento, aí sim, já com a recomendação, né, de qual é a forma de fazer gestão da carteira, com a segmentação de clientes, com o sistema já operando, aí sim a gente faz o treinamento sobre gestão da carteira. É isso. Não adianta a gente achar que treinamento vai fazer milagre. Se você treinar, mas você não tiver ferramentas para as pessoas fazerem o que precisa ser feito, se você não tiver uma maneira de monitorar, de acompanhar, de orientar se as pessoas estão fazendo, é muito difícil realmente que elas façam isso que precisa ser feito. Então, esse é um grande erro que eu percebo nas empresas, né? Achar que treinamento faz milagre, que treinamento resolve tudo. Eu sempre falo isso para os nossos clientes. Treinamento não faz milagre, não vai resolver tudo. A gente precisa fazer outras coisas além do treinamento para que ele realmente funcione, né? Então, esse é um grande erro aí, importante para vocês perceberem também, né? Então, normalmente, todas essas outras coisas, né? Ter um método, um processo de vendas, né? Uma revisão da política comercial, implementar um sistema, reorganizar o perfil da equipe, até rever o líder, às vezes, né? O líder também não está adequado, não é um bom gestor. Tudo isso pode e deve ser acompanhado de treinamento, mas só o treinamento não vai necessariamente resolver o problema da sua empresa, né? Outro erro que está diretamente relacionado a esse também, que eu costumo falar muito nas minhas interações, um grande erro nas empresas ainda é tratar treinamento como evento e não como um processo. Aí que não faz milagre mesmo, né? Muitas empresas ainda acham que o importante é o dia do treinamento. Então, eu faço, né, uma convenção de vendas linda, incrível, preparo um treinamento divertido, um super coffee break num hotel, num local, num ambiente, né, interessante, gostoso, divertido, maravilhoso. E aí, acabou o treinamento, a gente dá aquele alívio, né? Eu sinto assim, quando eu estou conduzindo os treinamentos com o time, os nossos clientes, parece que a hora que acaba o treinamento, assim, o RH, a empresa, o gestor, quem contratou, dá até aquela aliviada, assim, no peso nas costas, né? Do tipo, pronto, resolvido, fizemos a nossa parte, agora tá tudo certo, a gente já treinou, a equipe vai fazer o que precisa ser feito, vai funcionar, a gente vai vender mais, vai melhorar os resultados, vai crescer. Não, não é assim, né? O treinamento, ele começa ali no momento formal de aprendizagem, naquele evento que a gente determina. Mas ele se dá depois, né? Existem muitas coisas antes e depois do treinamento que precisam ser feitas, né? Então, não adianta a gente só treinar e não fazer o resto, né? A gente precisa fazer muitas coisas depois do treinamento. Eu vou falar especificamente aqui agora do momento depois do treinamento, né? Depois eu falo um pouquinho aqui num outro erro sobre o que precisa ser feito antes do treinamento. Mas, especificamente depois do treinamento, a gente precisa pensar nesse processo de sustentação, né? Então, o que acontece depois do treinamento? De maneira geral, inclusive, o que a gente tem visto é que o que funciona muito bem é a gente, inclusive, aumentar os eventos de treinamento. Em vez de eu fazer aquele treinamento de 2 dias, 8 horas, 3 dias, né?
faça ações mais curtas, mas com mais frequência, porque isso aumenta o contato, isso aumenta a conexão do time. Então, isso melhora o processo do treinamento, né, de aprendizagem. E aí, pensa no treinamento, depois, imediatamente após o treinamento, lembra que existe uma curva de esquecimento, né? A gente esquece muito rápido o que a gente aprende e transforma. E mesmo que a gente lembre, praticar e transformar isso num novo hábito é desafiador. Então, já pensa em ações que vão ser feitas ali ao longo do processo, né, para que as pessoas consigam fazer. Então, a gente fala muito na Venda Mais do mapa da gestão, né, que é justamente uma ferramenta para trabalhar a sustentação do treinamento. Então, depois do treinamento, a gente precisa estimular as pessoas a praticarem. Como que eu estimulo? Reforços visuais, né? Então, treinei a importância de seguir um método de vendas, um processo de vendas, uma sequência. Cria um checklist, né? Temos clientes nossos que o checklist do processo, do método, fica visualmente no celular, no tablet do vendedor na loja. Super interessante. Ele vai abrir o sistema para ver o produto, ele já olha lá, já lembra que ele tem que seguir um processo, né? Ou coloca aqui uma aba do computador, num banner grande, né? Cria, por exemplo, conteúdos extras, né? A gente trabalha muito com microlearning, então faz pílulas de vendas que são enviadas pelo WhatsApp, no celular, por e-mail, ou faz um quiz para a pessoa responder, né? Existem ferramentas gratuitas, como o Kahoot, por exemplo, que você cria lá um quiz para a equipe mesmo, e eles vão se desafiando, um cria perguntas para o outro, né? Então, para eles irem respondendo sobre o que eles foram treinados. Você pode fazer um jogo aí de tabuleiro no chão. Se você tem uma loja, por exemplo, a gente tem muitos clientes de varejo, eles criam um tabuleiro no chão e aí dividem os vendedores em equipes, eles vão respondendo perguntas ali sobre o que eles foram treinados naquela semana, e as equipes vão competindo entre elas, né? Mas se você não é varejo, se os vendedores estão separados, você pode fazer esse quiz digital pelo Kahoot que eu te falei, você pode reunir o time em ferramentas de videoconferência uma vez por semana, rapidamente, né, ali ao vivo, para falar sobre como eles estão praticando o que eles aprenderam naquele treinamento. Você pode reunir o time para fazer simulação. Nós temos clientes em que a gente faz muita simulação de vendas de maneira digital. Então, a gente reúne os vendedores uma vez por semana e eles já sabem, né? Eles já recebem um case, são sorteados. Nessa semana, o vendedor João vai simular a venda, a apresentação de uma proposta de um produto, por exemplo, para uma situação específica de um cliente lá daquela empresa. É muito legal, porque as pessoas têm a oportunidade de se ver fazendo, né? No começo eu vou dizer que as pessoas se assustam um pouquinho, né, com a exposição, mas faz você primeiro, começa o líder, começa, né, o treinador fazendo e depois vai estimulando as pessoas a fazerem essa simulação. É muito importante a gente pensar na sequência do treinamento, nesses momentos em que a gente estimula as pessoas a praticarem se elas estão fazendo o que foram treinadas para fazer. Então, dei aqui vários exemplos de estímulo. A gente também precisa acompanhar se as pessoas estão fazendo. Então, se eu treinei o uso de um sistema, por exemplo, eu preciso checar se as pessoas estão usando. Se eu treinei a importância do vendedor negociar melhor, eu preciso checar se ele está negociando melhor. Se eu acompanhar, né? Se eu treinei a importância do vendedor fazer mais perguntas para o cliente, eu preciso criar uma forma de observar se o vendedor está fazendo mais perguntas para o cliente, seja por meio de sistemas, de ferramentas ou visual mesmo. Nos nossos clientes na Venda Mais, nos nossos treinamentos, a gente faz muito isso. A gente treina e depois a gente vai a campo observar se os vendedores estão fazendo usando o checklist do que foi treinado. Então, treina, cria um checklist do que foi treinado e vai a campo observar. Seja varejo, né, na loja, mais fácil, você olha os vendedores ali no chão de loja. Vendas externas, sai com vendedores mesmo, por amostragem, para acompanhar, para ver se eles estão fazendo. Ou por telefone, ouve ligações e acompanha se eles estão fazendo, ou no WhatsApp, enfim, não importa a forma, o canal de contato do teu time, você precisa acompanhar, observar se eles estão fazendo. E aí vamos para o último item do mapa da gestão aqui. Estão fazendo? Ótimo. Feedback positivo, reforço positivo é maravilhoso, né? As pessoas precisam desse reforço positivo, as pessoas mudam muito seus hábitos, seus comportamentos quando recebem reforços positivos. Então, parabéns, né? Parabeniza, elogia as pessoas que estão fazendo, estimula que elas compartilhem também o que elas estão fazendo, os resultados que elas estão fazendo, que elas estão obtendo por fazer
o que aprenderam no treinamento, ótimo. Não está fazendo, ou não está fazendo corretamente, ou não está fazendo com a frequência que deveria ser feita, aí feedback de alinhamento, né? Aí chama para conversar também, entende porque a pessoa não está fazendo, lembra dos motivos pelos quais as pessoas não fazem o que precisa ser feito no treinamento? Volta lá no começo aqui da nossa conversa. Bom, o primeiro motivo não é, a pessoa foi treinada, mas checa, ela realmente aprendeu a fazer, ela sabe fazer aquilo que ela foi treinada? Foi, ok. Então, por que ela não está fazendo? Porque ela não quer fazer, por algum daqueles motivos que a gente falou, ou porque ela não consegue fazer, e aí eu preciso ajudar essa pessoa a ressignificar alguma crença, algum hábito, alguma coisa lá que está impedindo ela de agir dessa nova forma. Isso, complexo, né? Mas é importante falar sobre isso. É um processo. Eu treino, depois eu estimulo as pessoas a fazerem o que precisa ser feito, eu acompanho se elas estão fazendo, e eu dou feedback com um elogio se ela está fazendo, ou de melhoria se ela não estiver fazendo, e aproveito o feedback para entender o porquê, os motivos pelos quais ela não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Pode ser porque ela ainda não sabe, não aprendeu, precisa treinar de novo, porque ela não quer fazer, e aí temos que olhar por quê, não entender o motivo, tenho que alinhar, ou porque ela não consegue fazer, tem alguma crença, alguma coisa que está impedindo ela de fazer, tá? Então, um grande erro é ainda observar treinamento como evento e não como processo. Não adianta. Treinamento é processo. Né? E aí a gente já migra para o próximo erro, que tem tudo a ver, porque, pensa comigo, quem é que está normalmente no dia a dia estimulando, acompanhando e dando feedback para a equipe que foi treinada? O líder. O líder direto da equipe. Então, o próximo erro que eu quero falar com vocês aqui é a empresa preparar um programa de treinamento para uma equipe comercial e não envolver a liderança direta. E isso acontece com muita frequência. É claro que não quando é o próprio líder que treina a sua equipe, né? Ele já está envolvido nesse processo. Ele pode esquecer de seguir essas etapas que eu falei aqui, de estímulo, acompanhamento e feedback, mas ele está lá envolvido no processo. Então, líder, se você está aqui acompanhando a gente nessa conversa, lembra que se você já está envolvido no processo de treinamento, você precisa olhar treinamento como processo, não como evento, estimular, acompanhar e dar feedback além de treinar. Ok. Agora, é muito comum também nos nossos clientes, inclusive grandes empresas, a gente ter treinamentos desenvolvidos pela empresa, pela área de RH, de treinamento e desenvolvimento, né, DHO, marketing, às vezes, enfim, outras áreas que desenvolvem, que pensam no treinamento de um produto ou, né, de uma nova política comercial ou de vendas mesmo, que está lá no escopo, né, daquela área, desenvolver aquele programa de treinamento, e aí esquece de envolver a liderança nesse processo. Esse erro é gravíssimo. Não vai funcionar. Sabe por quê? O líder é a grande referência da equipe, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente pode planejar o melhor treinamento do mundo. Incrível, maravilhoso. Se o líder não estiver envolvido, em menos de um minuto, com uma frase, ele acaba com tudo que a gente planejou. Ele fala assim, vai ter treinamento. Eita, que não vamos vender essa semana, hein? Essa semana vai ser difícil, porque vamos ter que parar para treinar, né? Perder tempo treinando, não vamos vender. Se isso acontecer, esquece, né? O engajamento do líder com o treinamento é fundamental para que a equipe também engaje com o programa de treinamento que foi desenvolvido. Então, quando a gente planeja um programa de treinamento nos nossos clientes, a primeira coisa que a gente faz é envolver as lideranças. E aí vou falar um pouquinho agora das coisas que são feitas antes, né, do treinamento. Pensando que treinamento é processo, não é evento. Falei de coisas a serem feitas depois, vou começar fazendo invertido aqui agora. Vamos começar pelo antes do treinamento, né? Então, a empresa vai fazer um programa de treinamento para a área comercial, chama a liderança direta dessa equipe para conversar. Ouve, mapeia necessidades, envolve no desenvolvimento, faz com que ele se sinta participativo e desenvolvedor. A gente gosta muito de falar na palavra cocriação, né? Venda Mais, eu digo sempre o seguinte, Venda Mais entende muito de vendas, de gestão comercial, de treinamento, educação corporativa, mas é o meu cliente que entende do mercado dele, da equipe dele, do setor dele, do dia a dia dele, né? E cliente, principalmente, o líder da equipe direta. Então, na Venda Mais, quando a gente vai desenvolver um programa de treinamento, a gente tem que somar essas expertises da Venda Mais, da empresa. Normalmente, na empresa, é muito representada pela liderança direta da equipe que vai ser treinada, porque é ela que detém a maior informação do dia a dia, do desafio, do perfil daquelas pessoas que vão ser treinadas. Então, a liderança
é ponto-chave, crucial para o sucesso de um programa de treinamento de vendas. Então, a gente envolve a liderança, né? Para que esse líder, ele participe, ele ajude a construir e ele seja o principal promotor desse programa de liderança. Então, por exemplo, a gente treina muito o Sicredi em todo o Brasil. Eu tenho vários programas de liderança acontecendo em diversos Sicredis aí, centrais, cooperativas do Brasil. Sempre é o mesmo processo. A gente envolve eles no desenvolvimento, escuta as dores desse líder, desenvolve o treinamento em parceria com eles, e depois o treinamento está pronto. A gente valida com esse líder antes. Valida com esse líder antes. Super importante fazer isso. Porque ele vai mudar uma palavra, uma coisa ou outra, mas ele vai dar o ok, ele falar, é isso mesmo, concordo, vamos lá. E aí a gente apresenta esse treinamento normalmente primeiro para o líder, né? Ele é o primeiro a fazer o treinamento, a entender como vai acontecer, qual vai ser o processo, como a equipe dele vai ser treinada, qual é o papel desse líder, né? A gente prepara ele em relação àqueles itens que eu falei lá de estímulo, acompanhamento, feedback, como que ele faz isso, inclusive, né? O líder também precisa ser treinado para apoiar o time no processo de treinamento. Então, envolver a liderança é fundamental para que depois a gente tenha, né, aí o sucesso do treinamento. E aí é muito importante a gente, por exemplo, envolve o líder efetivamente, né? O líder participa do treinamento, por exemplo. Uma pergunta que eu escuto com muita frequência, infelizmente, quando a minha equipe for fazer o treinamento, o líder participa, ele tem que estar lá junto? Porque eu não sei se a minha equipe vai se sentir muito à vontade comigo, se eles vão falar tudo o que eles pensam. Sempre digo, bom, aí temos um problema. Se a tua equipe não se sente à vontade com você, líder, precisa ver o que está acontecendo, né? A gente recomenda que sim, a equipe participe, o líder participe, porque inclusive é um sinal de importância para o treinamento. A referência do time, o líder está ali participando, aprendendo, se desenvolvendo também. E, inclusive, entendendo no que a equipe vai ser treinada para depois, nos dias seguintes, estimular, acompanhar e dar feedback. Se o líder não participa do treinamento, como que ele vai lá estimular a equipe a praticar, ver se ela está praticando, checar no acompanhamento e dar feedback? Não tem como, né? Então, a liderança, sim, precisa ser envolvida e participar do processo de treinamento. Isso é super importante, né? E ao longo do processo também, lembra que eu falei, em vez de fazer um único workshop, um único encontro com o time de vendas, faça vários momentos, né? E aí a gente, por exemplo, o que a gente faz? Em cada um desses treinamentos, desses encontros, a gente tem atividades práticas que o vendedor precisa fazer. E muitas delas ele precisa fazer com o líder direto. Então, por exemplo, né, vai fazer um atendimento usando essa técnica que a gente treinou e o teu líder vai receber em paralelo um checklist para acompanhar e ver você fazendo e depois te dar um feedback. Olha que bacana essa integração, né? É fundamental essa conexão. Porque o que acontece é que, voltando lá nos motivos pelos quais as pessoas não fazem o que precisa ser feito, né? Que elas precisam de estímulo. Às vezes as empresas também dão estímulos inadequados para as suas equipes, no sentido de treinar uma coisa, né, uma técnica, um processo, uma utilização de uma ferramenta, mas nas outras áreas isso não está conectado, né? Isso não está conversando, por exemplo, com a liderança direta, com as lideranças acima, né? Então, às vezes, a gente começa um processo de treinamento falando muito com o líder direto da equipe, mas não está falando com a diretoria acima, que está com outras ideias lá, com outros projetos, com outras falas, com outras palavras, com outras campanhas. É importante que todo mundo esteja alinhado para que a conversa, o discurso na empresa seja o mesmo e eles se reforcem, né? Então, às vezes, a gente chega para treinar uma empresa, eles falam, puxa, a gente já está fazendo uma campanha de vendas, já tem um objetivo, já lançou um nome aqui dessa campanha, e a gente já está indo nessa linha, vocês vão começar um treinamento agora do zero, tudo novo. Eu falo, não, vamos tentar aproveitar o que já tem, o que já está rolando, porque isso reforça o treinamento, né? Isso fortalece o treinamento, e o treinamento fortalece o que vocês já estão fazendo. É muito importante, né, que as coisas estejam conectadas, porque se está desconectado, imagina o teu vendedor lá, o que ele pensa? Ele já, muitas vezes, não quer muito fazer treinamento, quer continuar fazendo do jeito dele. Mudar hábito, comportamento, é difícil. Então, ele recebe um treinamento, uma recomendação de como fazer algo, e aí ele percebe que o líder dele não está muito envolvido, que o diretor nem sabe o que está acontecendo, foi só, sei lá, o RH, a área de treinamento que falou. Ele fala, quer saber? Isso não é importante, não vou fazer. Né?
Então, é muito importante que as lideranças se envolvam, desde o líder direto até as lideranças mais altas, né? Quanto mais altas as lideranças, melhor. A gente fez um treinamento para o time de vendas da Romanel, né? Líderes da Romanel, e eu lembro como hoje, assim, a fundadora, né? Uma senhorinha, não vou lembrar agora a idade dela, mas enfim, mais de 60, 70 anos lá. O treinamento digital para os líderes do time dela, ela entrou em todos os treinamentos. Né? Senhorinha já anotando ali as informações, ela entrou em todos os treinamentos digitais. Fundadora, né? Líder mor lá na empresa. Isso foi muito importante, né? Olha a importância desse envolvimento, desse engajamento, né? Olha o que isso mostra sobre a história e a cultura da empresa. Outro exemplo interessante, esse ano, no primeiro semestre, a gente treinou 2 empresas muito parecidas, com o mesmo modelo de time, eram representantes, mesmo segmento, só que em regiões diferentes do Brasil, né? Não eram concorrentes, mas exatamente vendendo o mesmo tipo de produto, mesmo modelo de empresa, de equipe, só que em regiões diferentes do Brasil. E foi interessantíssimo, porque a gente fez o mesmo treinamento, a gente fez um programa de treinamento que a gente faz para a venda recorrente, que era o caso deles, né? Distribuidora, então vende com frequência para os mesmos clientes. A gente fez o mesmo programa de treinamento, com a mesma sequência, com o mesmo conteúdo, até com exemplos parecidos, porque eram empresas de mesmos setores, né, mesmas áreas, vendiam os mesmos produtos, das mesmas indústrias, inclusive, só que em regiões diferentes do Brasil, com a mesma facilitadora. Tudo igual. A gente teve resultados de engajamento que a gente mede, né? Então, presença no treinamento, fazer as atividades, participação, a gente teve diferenças de engajamento completamente diferentes. Completamente. Mas, assim, uma diferença de mais de 25% no índice de engajamento desses times. Por quê? A gente parou para analisar. Numa empresa, a empresa A, que teve o melhor engajamento dos vendedores, alto engajamento das lideranças. Os líderes participaram de todos os treinamentos, os líderes fizeram as atividades, os líderes acompanharam, estavam lá com a gente fazendo as atividades. Na outra empresa que teve o índice de engajamento menor, quase 25% menor, a gente não teve esse mesmo nível de engajamento das lideranças. Apesar da gente falar disso, da importância disso, eles não se envolveram, não se engajaram, né? Tem muita coisa para fazer, eu sei, também sou líder, né? Tem muita coisa para a gente fazer, mas cuidar do time, treinar o time, desenvolver o time é uma coisa muito importante para o líder, né? Marcelo Caetano costuma dizer, quando você não está treinando o seu time, você está perdendo tempo, né? Porque você está fazendo muitas coisas, normalmente porque o time também não está bem treinado. Então precisa treinar, precisa desenvolver. Então, esse case aí para compartilhar com vocês. Então, envolver a liderança é fundamental. Mais um erro aqui para a gente caminhando aqui já para o fim, que desenvolver, a empresa desenvolver o treinamento sem ouvir a equipe a ser treinada, sem considerar, né, a necessidade daquele time, daquela equipe. Isso é muito importante. Então, é muito comum na Venda Mais, quando a gente vai treinar um time, a gente fala com quem? Com o líder direto daquela equipe, com o RH, área de treinamento, enfim. Mas a gente faz questão de ouvir as pessoas que serão treinadas, né? Porque... E às vezes a gente até ouve do líder, né? Mas eu já sei o que meu time precisa. Ok, eu acredito que você realmente saiba. Mas pode ser que tenha alguma coisa que você não saiba, né? Que a equipe traga de um jeito diferente. Outra coisa que é muito importante, só o fato de ouvir as pessoas já faz com que elas se sintam envolvidas no processo, e isso aumenta o engajamento. As pessoas querem participar do processo, elas não querem receber alguma coisa pronta ali e só vai ficar por isso mesmo. Então, conversa com a equipe que vai ser treinada antes, né? Faz perguntas, faz uma pesquisa rápida, fácil aí, a gente tem ferramentas de pesquisa no Google aí, fácil, rápida, Google Forms, você cria lá as perguntas, manda para o time, depois você pode analisar, pode ver qual é a percepção do time sobre os desafios deles, os pontos de melhoria deles. Isso é muito interessante, porque você faz um treinamento que vai ser mais adequado, né, para a realidade da equipe que vai ser treinada. Você pode falar mais a linguagem deles, você pode falar das dores específicas deles, você pode criar cases específicos para aqueles pontos, né, exercícios e cases para aqueles pontos específicos que eles trouxeram na pesquisa. E uma coisa muito importante disso é poder começar o treinamento falando, pessoal, vocês disseram que essa é a dor, que esse é o desafio. Esse treinamento vai ajudar vocês a resolverem esse ponto que vocês trouxeram na pesquisa.
abrir o treinamento assim é maravilhoso, porque você já conecta o treinamento com a necessidade, né, do time. Outra coisa que é muito importante, que a gente percebe demais, é que quando você faz uma pesquisa como essa, perguntas como essa, né, você pode também, além de perguntar quais são as dores, quais são os desafios do time, você pode pedir para que eles façam uma autoavaliação em relação, por exemplo, ao processo da venda. De 0 a 10, quanto que você se avalia, né, no item abordagem, no item levantamento de necessidades, negociação, proposta de valor, enfim, ou no que você vai treinar aí, né? Pede para eles fazerem uma autoavaliação e depois explicar lá o porquê, né? Por que você acha que por que você deu essa nota em negociação? Isso é muito interessante, porque isso vai ajudar você também a observar qual é a autopercepção do time em relação ao seu desempenho. E uma coisa que é super comum, a gente até depois tem que fazer um episódio só falando sobre isso, né? Sobre como em vendas a gente costuma ter uma autopercepção mais elevada do que a realidade. A gente faz isso sempre nos nossos projetos de treinamento. Pergunta para o time qual é a sua autoavaliação em relação às etapas da venda e depois a gente pergunta para as lideranças. As notas normalmente são muito diferentes, né? O time se avalia super bem, a liderança, obviamente, avalia mal. E muitas vezes esse é um momento de maior surpresa nos nossos projetos, porque os líderes ficam chocados, falando, eu não acredito. Como que esse vendedor deu essa nota para ele mesmo? E aqui tem vários pontos para a gente analisar. Primeiro, obviamente, o time sabe que vai ser avaliado, que a gente vai ver aquele resultado, também não vai se avaliar tão mal assim. Então, dá um desconto aí já, né? Mas a gente também tem outros pontos, que é a falta de que é a percepção errada mesmo. Às vezes o time nem sabe o que seria uma nota, né? O que ele deveria estar fazendo, por exemplo, em negociação, para se dar uma nota alta. O que a empresa espera, o que a empresa exige, né? Então a gente precisa olhar para isso, precisa realinhar. O que é bom para a gente aqui na nossa empresa em negociação? O que te daria uma nota 9, 10, né? E às vezes a pessoa tem uma visão distorcida mesmo, né? Autoconfiança, se acha que é muito bom, que é maravilhoso, e a gente precisa ressignificar, realinhar isso com o time. Então, esse tipo de pesquisa antes do treinamento muitas vezes ajuda a corrigir essa distorção, né? Ajuda você no treinamento a mostrar para as pessoas, para o time, qual é a real visão ali, né, daquela situação, do desempenho desse time. Então, pesquise, fale com o time antes, converse com o time antes, faça uma autoavaliação. Você também pode fazer um diagnóstico de conhecimento antes para avaliar isso. Então, vamos treinar, por exemplo, um produto específico, né? Lança um diagnóstico de conhecimento lá com perguntas técnicas sobre aquele produto, enfim, para ver o quanto que eles sabem. E aí depois você treina usando o resultado de como eles foram nesse diagnóstico de conhecimento. Existem muitas ferramentas, né, fáceis para fazer esse tipo de atividade. Então, nessa linha de treinamento não é evento, treinamento é processo, lembra de falar com o time. E aí até foi um dos pontos que apareceram aqui na nossa pesquisa, né? Muitas pessoas responderam que um dos maiores erros das empresas é não adequar o treinamento às particularidades do segmento, né? Quando a própria empresa está fazendo o treinamento para a equipe, isso é um pouco mais fácil, né, teoricamente, porque ela conhece o segmento dela. Mesmo assim, a gente vê muito treinamento pronto sendo aplicado nas empresas que são mais genéricos, né? Então, a empresa vai lá, pega o treinamento genérico e faz para aquele time. Isso é muito ruim, porque a gente aumenta o nível de conexão das pessoas quando a gente fala da vida real delas, né? Eu falo muito isso, treinamento digital é sobre vida real, né? Essa é a minha frase. Mas treinamento é sempre sobre vida real. Então, se eu não falar do segmento da minha equipe, das particularidades, das especificidades, eu vou distanciar da realidade, vai ser mais difícil conseguir atenção, conexão, engajamento e depois aprendizado e prática desse treinamento nos dias seguintes. Então, se você for contratar um treinamento ou for desenvolver aí na tua empresa, lembra de fazer com que ele seja adaptado para o teu segmento. Na Venda Mais, como que a gente faz isso? Aquilo que eu falei já. A gente tem que unir a nossa expertise com a expertise do nosso cliente. A gente vai a campo com os nossos clientes. Os nossos treinadores saem para vender junto com os nossos clientes, para conhecer produto, ver portfólio, vão na indústria do cliente, vão lá conhecer realmente, para falar a linguagem daquele time, para falar dos exemplos daquele time, para falar, a gente treina muito agronegócio, por exemplo, muito, nossa, boa parte dos nossos clientes na Venda Mais de treinamento são do agronegócio. Os nossos facilitadores são experts em agronegócio, fazem cursos, vão a campo, né? Porque para falar do agronegócio, eles têm que conhecer o tempo de plantio, os tipos de safra, vão lá, vão
regiões rurais, né, do agronegócio, conhecer, fazer dia de campo, que é muito comum no agronegócio, porque precisa falar do segmento, senão a gente distancia. Aqueles treinamentos antigos de negociação, que eram muito famosos, assim, o exercício do treinamento é sempre vender um carro ou uma casa. Esquece. Se o teu vendedor não vende carro e casa, isso não vai impactar ele, né? E aí, nessa linha também, né, pensando no erro de não ouvir a equipe, vamos trabalhar bastante a prática, né? Então, um grande erro também é focar muito em conteúdo, muito em teoria, e não falar de vida real. Então, conecta com isso que eu estou falando aqui para você, né? Fala do segmento, fala da vida real, prática, simulação, enfim, o vendedor gosta disso. E para fechar, para a gente encerrar aqui, caminhando aqui já para o encerramento, falar rapidinho de um último erro que é, perdão, super comum também, que é não definir indicadores claros para o treinamento. E aí, isso está lá no começo, né? Mas eu quero terminar falando disso, de tão importante que é, um grande erro que acontece. De maneira geral, as empresas fazem o treinamento e não pensam em quais são os objetivos, os resultados, né, os indicadores para medir o sucesso desse treinamento. E muitas vezes isso impacta o sucesso do treinamento. Termina o treinamento e, beleza, não mudou nada e o treinamento não resolve, né? Então, esse é o problema. Quando a gente é contratado por um cliente nosso, a gente faz isso logo no início. A gente usa uma ferramenta chamada Roda de Planejamento, que está no livro As 6 Ds da Educação Corporativa, que é uma bíblia, né, de educação corporativa. Existem várias metodologias para desenvolver educação corporativa no mundo. As 6 Ds é a metodologia, talvez, com certeza, uma das mais utilizadas, é o que a gente usa na Venda Mais também. São várias etapas para construir um programa de treinamento, um projeto de treinamento. Uma das primeiras etapas, a gente faz o que a gente chama de roda de planejamento. E a gente responde 4 perguntas principais antes de planejar esse treinamento. A primeira pergunta é: quais necessidades do negócio serão atendidas com esse treinamento? Então, quando você, gestor comercial ou treinador ou da área de RH, enfim, qualquer área da tua empresa que for planejar um treinamento para a equipe comercial, para responder essas perguntas e pensa: qual é a principal necessidade do negócio que a gente vai atender? Normalmente, a gente já vem com a necessidade primeiro, né? A gente precisa vender mais. Mas essa não é a resposta correta. Vender mais é muito genérico, né? Então, a gente precisa entender exatamente qual é o ponto ali, né? Qual a necessidade? Por exemplo, a gente precisa crescer o faturamento em X% nesse segundo semestre de 2022. Bacana. Essa é a necessidade do negócio. A gente não está... para atingir a meta, a gente precisa crescer X%. Ou a gente precisa vender mais uma determinada linha de produto que foi lançada e tem uma meta para ser vendida. Enfim, você precisa definir qual é a necessidade do negócio que vai ser atendida. Vamos supor, vou trazer um exemplo fictício aqui para ficar mais fácil, né? Então, esse é o problema, aumentar em X% o faturamento da empresa. A gente pode fazer isso de várias formas, né? Mas vamos pensar que dá para vender para mais clientes ou dá para vender mais para os mesmos clientes. Então, vamos considerar que, nesse momento, a gente vai escolher aqui, nesse planejamento que a gente está fazendo, vender mais para os mesmos clientes. Então, essa é a necessidade do negócio, aumentar em X% o faturamento, vendendo mais um percentual determinado aí para os mesmos clientes. Como que a gente pode fazer isso? Aumentando o ticket médio, então, né, vendendo mais por cliente, um valor maior por cliente, vendendo mais produtos por cliente. Beleza, vamos para a segunda pergunta. O que os participantes desse treinamento vão precisar fazer melhor ou diferente para atender essa necessidade do negócio? Bom, a gente pode, então, pensar que, se para o vendedor aumentar o ticket médio, vender mais produtos, aumentar o valor da venda, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um melhor levantamento de necessidades na hora de mapear o que o cliente precisa. Ótimo! Então, entendemos aqui, treinamento de levantamento de necessidades pode ser uma boa opção para atender essa necessidade do negócio. O que a gente vai treinar? Vamos treinar como eles fazem perguntas, como eles se conectam com o cliente, um método mais adequado para fazer perguntas, se faz mais perguntas abertas, mais perguntas fechadas, para que, entendendo a melhor necessidade, eles possam recomendar mais produtos, uma melhor solução, vender mais. Então, a pergunta 2, a pergunta é: o que os participantes farão de diferente e melhor?
eles vão fazer mais perguntas para os clientes e melhores perguntas para entender melhor a necessidade do cliente e depois recomendar uma solução melhor que tenha um valor melhor e aumente a chance disso fechar. Terceira pergunta: o que ou quem pode confirmar essa mudança? Uau, que pergunta importante. O que ou quem vai confirmar essa mudança? Bom, lembra que eu falei? Você vai treinar levantamento de necessidades. Você precisa agora criar ferramentas, estratégias, maneiras de monitorar isso. Então, se no teu sistema já tem lá, no teu CRM, já tem um espaço para ele colocar as perguntas que ele fez para o cliente, você pode usar isso para monitorar, né? É uma forma de acompanhar se o time está fazendo. E, obviamente, que também você vai poder monitorar pelos seus relatórios, pelos seus indicadores. Se você está conseguindo aumentar lá o número de soluções por produto, se o ticket médio está sendo aumentado. E, por fim, quarta e última pergunta, que aí é para fechar, né? O critério específico do sucesso. Aqui sim a gente vai para o indicador numérico mesmo, né? Se ele está crescendo ou não. Quais indicadores numéricos a gente pode utilizar? O próprio ticket médio, então você tem que ter o valor antes lá, que era de fazer o treinamento, e agora o quanto isso está crescendo. E, por exemplo, instituições financeiras usam um indicador muito interessante para medir esse tipo de crescimento, que é o índice de soluções por cliente, né? Então, se você tiver como medir isso, é uma forma excelente de monitorar se o teu treinamento de levantamento de necessidades está gerando o impacto que você precisa. Então, por exemplo, se você tem um portfólio grande, teus produtos aí, teus clientes têm em média 2 ou 3 produtos aí da carteira, se você observar que após o treinamento isso vai aumentando, né, para mais produtos para o cliente, você está observando o impacto do treinamento. Então, aqui no item 4, é a hora de definir um critério específico de sucesso, que é um indicador numérico. No 3, não precisa ser numérico, né? Você pode olhar para o comportamento do vendedor, você pode olhar para os relatórios, você pode olhar para a satisfação do cliente, você pode olhar para as outras coisas, se elas estão acontecendo ou não. Mas no item 4 é indicador numérico. Então, 4 perguntas: necessidade do negócio, o que os participantes farão de diferente melhor, o que ou quem pode confirmar essa mudança, 4 critérios específicos do sucesso, indicador numérico. Bom, falei bastante. Esses são alguns dos maiores erros que as empresas cometem ao treinar vendedores. Existem muitos outros aí, com certeza. Né? Deixa seu comentário, acrescenta o que você achar importante. A gente preparou também um e-book sobre esses e outros erros que as empresas também cometem ao treinar vendedores. Baixe o e-book e, né, evite aí esses erros. Conte com a Venda Mais para o que você precisar. Continue seguindo a gente nas nossas redes. Até o próximo episódio.